Bom dia a todos, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, na oportunidade que agora eu estarei fazendo vídeos. Eu estou aqui novamente na praça, como ontem eu fiz um vídeo, até um pouco incomodado porque estava com meu neto, e ele correndo para lá e para cá, e os meus olhos ficavam acompanhando. Mas hoje estou aqui novamente para que possamos gravar mais um vídeo com a palavra de Deus em verdade. Sabemos que muitas vezes o que precisamos fazer em oportunidades, que a Bíblia nos diz a respeito de evangelizar, de levar a palavra de Deus. E como estamos em lugar público, numa praça, pessoas que passam tampam os ouvidos, estão decaídos da graça de Cristo, mas não podemos desistir. Precisamos perseverar e levar a palavra de Deus, que tem poder para transformar. E assim, oremos por eles. Eu vejo também no próprio canal em que houve uma diminuição das visualizações. Na verdade, eu fico um pouco assim, porque eu sei que muitos não têm tempo, mas é preciso encontrar um tempo para ouvir a palavra de Deus, para se fazer orações, meditações que nos fortalecem. Às vezes as pessoas pedem para colocar like, comentários. Eu não sou de pedir. Eu acho que tem que ser espontâneo. E assim tem mais valor, né? Eu acredito que as pessoas precisam, têm esta necessidade de se fortalecer espiritualmente com a palavra de Deus e na oração. Amém? No tema de hoje, eu escolhi com relação ao sofrimento de Jesus na cruz, os açoites que ele foi castigado por ordem de Pôncio Pilatos, pela lei que condena, às vezes, ao castigo de açoites, de cárcere, de perseguição, como acontece também a morte. E no caso aqui dos açoites, Jesus sofreu os açoites e chegando muitas vezes a não resistirem e morriam. Os romanos açoitavam com varas e também com um açoite chamado azorragues, que era um açoite de 3 pontas, de ossos, muito mais doloroso. Então a quantidade de açoites ficava à disposição do carrasco e até mesmo por definição do juiz. No julgamento definia a quantidade de açoites e que chegaria no máximo a 40 açoites mais um para garantir. Então se definia a quantidade ou então pela disposição do carrasco. E pela fúria dos açoites, as veias, os nervos se rompiam, as vísceras ficavam expostas e alguns não resistiam. Jesus não morreu pelos açoites. O corpo retalhado, irreconhecível, porque ele havia dito:
Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Ele dá e Ele tira. Jesus veio para cumprir as Escrituras. Tinha que morrer na cruz e não nas torturas. Vamos aqui umas referências. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em Marcos também, como são evangelhos sinóticos semelhantes, vamos ler aqui também Marcos no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após açoitar a Jesus, mandaram açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Então nós temos aqui Pilatos como autoridade. Ele tinha que estar em observância à doutrina do imperador, para não constrangir a questão desta doutrina do imperador e também não constranger a multidão que estava ali clamando a morte. Quando se diz que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, e que os judeus clamaram a morte de Jesus, alguns entendem que os judeus mataram o autor da vida, mas era preciso acontecer. Era preciso que os judeus clamassem para se cumprir as Escrituras. Por isso que Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Então muitos interpretam que os judeus clamaram a morte de Jesus, contrariando a própria Torá, não matar. Mas eles clamaram a morte de Jesus. E que Pilatos ainda tentou, pela terceira vez, a dizer que Jesus não tinha cometido nenhum crime para ser condenado, que apenas desse um castigo e soltá-lo. Ainda houve essa tentativa. Vamos aqui em Atos, vamos fazer aqui a referência da leitura dos comentários que eu fiz em Atos 16, versículo 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Como eu falei sobre a questão das autoridades romanas, açoitavam com varas. E azorague, que é um tipo de açoite de 3 cordas ou de tiras de couro, e que nas pontas existiam bolas. Então era muito mais doloroso esse tipo de açoite. Vamos aqui para João, que faz a referência do que ele disse, Jesus, que ninguém tiraria a vida dele. João, no capítulo 10. Vamos para as referências do que eu havia aqui dito, comentado com vocês. João, capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E faz lembrar aquela passagem do homem louco por tesouro, né? Que se apaixonou pelo tesouro, só queria arrecadar. Ele não era nem era dono da sua própria vida. E assim Jesus disse: para que tanta riqueza se poderia tirar a sua vida, a sua alma? Pessoas que se apegam ao tesouro. Onde está o coração, está também os propósitos daquela pessoa. Vamos aqui um passeio, lá em Deuteronômios, capítulo 21. Versículo 22, 23. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e as pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, havia esse entendimento de que a morte na cruz era uma maldição de Deus. Havia este entendimento. E Jesus disse: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que estiver debaixo de toda a lei. Então, a considerar que ali a condenação da morte de Jesus, muitos consideraram que ali seria um castigo de Deus. Mas, na verdade, para a libertação, para a salvação. Então, no ministério de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, a trazer a libertação, a salvação daqueles que necessitavam do perdão e da salvação. Em Isaías, no capítulo 53, no passeio que nós estamos aqui, Isaías 53, no capítulo 53, retrata o estado, a aparência de Jesus Cristo na cruz, que ficou irreconhecível. Vamos lá. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Então aqui faz uma analogia de uma árvore seca. Nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A pena, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui
no capítulo 53 de Isaías, mostra exatamente a sua aparência, todo retalhado, sangrando, que foi desprezado, mas por ele veio a salvação. Vamos aqui em Mateus, voltando aqui para Mateus, no capítulo 26, Mateus 26. Inclusive tinha na morte de cruz a quebra das pernas, dos ossos das pernas, para acelerar a morte. Com Jesus não quebraram os ossos, a considerar o Cordeiro da Páscoa, uma festa judaica, que se come o Cordeiro e não podem quebrar os ossos. Então nesse respeito à festa da Páscoa judaica, assim também Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, não foi quebrado os ossos. Em Mateus 26, versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então a referência à festa judaica. Lucas, no capítulo 18. Versículo 33. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Em João 19, vamos aqui concluir a nossa leitura, usando aqui as referências bíblicas. João 19, versículo 23, 24. Aqui com relação os soldados, com relação à sorte das vestes de Jesus Cristo e o manto, e que aqui foi tirado sorte segundo a profecia. Então tudo aconteceu conforme as profecias e as Escrituras. Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Em semelhança, morremos o velho homem, e quando ressuscita, em semelhança também, ressuscitamos para a justificação, para a salvação espiritual. Hoje estamos livres e recebemos o Espírito Santo de adoção, filhos de Deus. Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, com muitas bênçãos, saúde, e fique com Deus. Amém.